gente começa a investir e começa a ter mais ativos, a gente logo vai perceber a necessidade de ter todas as informações dos nossos investimentos em um local só. Imagina, você investe no CDB de um banco aqui, você compra ações numa corretora lá, aí você compra fundos imobiliários em outra corretora. Você não consegue ter ali a organização dos seus investimentos em um local só. E aí eu te pergunto, como está a rentabilidade dos seus investimentos? Eles estão performando bem? Seus investimentos não estão performando bem? A gente precisa ter noção disso. E é justamente por isso que começaram a surgir sites que facilitam a gente a controlar os nossos investimentos. Por quê? Porque a gente abre o site e consegue ter uma visão geral de tudo que a gente investe. A gente consegue saber os proventos que a gente recebe, a gente consegue ver a rentabilidade de todos os nossos investimentos. Então, nesse vídeo, a gente vai ver as 3 principais opções de sites nos quais a gente pode usar para controlar os nossos investimentos de maneira simples e fácil. Então, vamos lá. O primeiro site que a gente vai ver é o famoso Status Invest. Você vai precisar entrar no site, criar uma conta e depois disso você vai clicar aqui em cima e a gente vai começar a cadastrar os nossos investimentos clicando em carteira. Quando a gente clicar em carteira, vai abrir uma nova página para a gente. A gente vai vir aqui no cantinho esquerdo e vai clicar na opção Transações. Quando a gente clicar na opção Transações, a gente vai ver aqui a opção da gente adicionar as nossas transações e a gente vai ter algumas formas de fazer isso. A gente vai ter a forma manual, e o que isso significa? A gente vai precisar colocar todas as nossas compras e vendas, então você vai colocar aqui, foi uma compra, você vai dizer se é uma ação, se é um fundo imobiliário, se foi um investimento em tesouro direto, se foi um CDB, enfim, você vai colocar aqui, vou dar exemplo de fundos imobiliários. Você vai colocar qual a corretora que você fez essa negociação. Depois você vai dizer o código do ativo. Por exemplo, aqui eu vou colocar o MXRF11. Você vai colocar a data, qual foi a quantidade de cotas que você comprou, o preço que você comprou. Você vai colocar se tem alguma corretagem, algum emolumento ou algum imposto. Depois você vai salvar. A questão aqui de você fazer a transação manual é meio óbvio que ela vai dar um certo trabalhinho, principalmente se você já tem muitas operações no mercado financeiro. Então você precisaria colocar ali todas as suas compras e todas as suas vendas, porque assim o site ele vai conseguir calcular tudo certinho para você. Mas como a gente pode ver, a gente tem outras opções. A gente tem a opção aqui de arquivo, ou seja, a gente vai enviar um modelo de Excel, tá? E aí fica muito mais fácil quem tem familiaridade com Excel. Ele coloca ali todas as compras e vendas numa planilha, envia aqui diretamente para o site, automaticamente ele já vai atualizar com todas as informações dos seus investimentos. Você só precisa baixar o modelo de Excel que eles já fornecem para a gente e cadastrar ali com todas as suas compras e vendas. E quando você colocar aqui, ele já vai atualizar automaticamente. E a terceira opção, que é a que menos daria trabalho, é a gente fazer uma integração de contas de forma automática. Então, a gente precisaria integrar a nossa conta do Status Invest a uma dessas opções. Mercado Bitcoin, Foxbit e Bitpreço para quem investe em criptomoedas, ou o famoso portal da B3. E se você não sabe, todo investidor tem uma conta no portal da B3. E é bem simples, tá? A gente precisa entrar no site investidor.b3. Se você já entrou aqui, é só digitar o seu CPF e colocar a sua senha. Se você nunca entrou, é só você colocar ir para o primeiro acesso. Você vai conseguir colocar ali a sua senha e não tem mistério algum. Nesse site do investidor da B3 vai estar todas as nossas movimentações na bolsa, tá? Isso envolve ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, títulos do Tesouro Direto. Tudo isso vai estar nesse site aqui da B3. Como a gente viu, a gente consegue integrar o site da B3 com o Status Invest. Então, isso já vai puxar os dados da maioria dos nossos investimentos, tá? Ele não vai puxar investimentos que estão fora da B3, tá? Que no caso, se você investe em CDB, LCI, LCA, isso não está cadastrado na B3. Então, você precisaria colocar essa parte aí de forma manual. Mas todos os outros investimentos que fazem parte ali da B3, ele já vai puxar automaticamente. E como a gente pode ver aqui, depois que a gente fez esse processo e ele cadastra os nossos investimentos, ele vai mostrar pra gente tudo. Qual é a rentabilidade dos nossos investimentos? Ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai fazer uma comparação da nossa carteira, que é a linha em amarelo, com o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa, com o nosso CDI, e aqui a gente pode brincar, a gente pode escolher outras comparações. Ó. Você quer comparar com o quê? Com inflação? Será que o meu investimento está ganhando também da inflação? A gente pode ver ó, que essa linha aqui embaixo, em verde, azul, não sei lá qual é essa cor aqui,
é a questão da inflação. Então, a gente consegue ver se os nossos investimentos estão performando melhor do que a inflação, melhor do que o Ibovespa, melhor que o CDI. Então, ele mostra para a gente aqui essa visão geral de todos os nossos investimentos. Além disso, a gente consegue ver, ó, comparação ano a ano, ele mostra a performance da nossa carteira a cada mês do ano. Se a gente clicar aqui no cantinho e ver a questão da composição da nossa carteira, ele mostra, ó, nesse caso aqui, eu só usei exemplo do ativo MXRF11, tá? Então vai mostrar pra gente que a posição de toda a nossa carteira está em fundos imobiliários, ele vai mostrar quais ativos a gente tem, qual o setor desse fundo imobiliário, preço atual, quantidade, a gente pode ver, ó, que 100% aqui dessa carteira está alocado em FIIs, então ele vai mostrar ali para a gente a porcentagem da alocação da nossa carteira. Ah, você tem 20% em ações, você tem 30% em renda fixa, então a gente vai conseguir ter ali a noção, a visão de como está alocado os nossos investimentos. Tem uma parte bem interessante também, ó, que se a gente clicar aqui nesse cantinho, em clicar em proventos, vai abrir essa página aqui para a gente. Ele vai mostrar os proventos que a gente recebeu todos os meses, a gente vai conseguir ver a evolução dos nossos proventos, tá? Inclusive, ele mostra os proventos provisionados, ou seja, os proventos que a gente vai receber. Então, isso é muito legal para a gente conseguir ter uma visão bem geral dos nossos investimentos, da nossa rentabilidade, dos nossos proventos. E como a gente pode ver, o Status Invest ele fornece bastante ferramentas gratuitas, porque isso aqui que eu estou mostrando para você não é pago. Ele tem a opção paga, mas tudo isso que a gente está vendo aqui é gratuito. A gente consegue, inclusive, integrar a nossa conta com a B3 de forma gratuita, o que alguns sites fornecem, só que só no plano pago. E se a gente é aquela pessoa bem visual, ainda tem a opção aqui, ó, da gente clicar aqui em cima e colocar dashboard, que a gente vai ter ó, a visão de muita coisa em um local só. A rentabilidade, a composição da nossa carteira, ó, 100% em fundos imobiliários, o nosso patrimônio, proventos que a gente já recebeu e vai receber. E além disso, ó, ele ainda coloca aqui um calendário. Então, toda vez que sai algum comunicado de algum ativo da nossa carteira, por exemplo, o MXRF11 é um ativo aqui que está nessa carteira. Então, ele mostra pra gente ó, o comunicado que saiu na sexta-feira, dia 1º de março, ele ainda fica mostrando pra gente aqui informações relevantes sobre os ativos que estão na nossa carteira. Talvez você deva estar falando, beleza, ele fornece isso tudo de forma gratuita, então para que eu vou querer o plano pago dele? Vamos ver o que realmente o Status Invest fornece nos planos pagos dele. Se a gente descer aqui, a gente vai conseguir ver que o plano pago, né, que é o plano Boom, ele vai fornecer para a gente múltiplas carteiras, então a gente consegue adicionar mais de uma carteira. Ele vai fazer uma análise de proventos e evolução dos dividendos, mapa de ativo, personalização de telas, aumento nos limites de ativos seguidos e comparações. Então, assim, eu vou ser bem sincera, o plano gratuito do Status Invest, ele já é bem completo. A gente que é investidor iniciante não teria necessidade da gente pagar o plano pago. E é claro, tá? Tanto o Status Invest e os outros sites que a gente vai ver aqui nesse vídeo, ele pode ter algum bug, algum erro ali em algum número, tá? Então não se preocupe se isso vier a acontecer, porque isso é algo que acaba se tornando mais normal nesses sites que fazem um controle dos nossos investimentos. Indo agora para o próximo site, eu acredito que você conheça ele também, porque ele se tornou aquele site modinha ali que todo mundo usa, que é o famoso Investidor 10. Ele vai funcionar da mesma maneira, você vai precisar abrir o site Investidor 10 e criar a sua conta. Até aí acredito que não tenha problema nenhum. Depois que você criar a sua conta, você vai começar ali a cadastrar a sua carteira. Então você vai clicar ali em cima na opção carteira e para você conseguir ali adicionar as suas transações, você vai clicar nessa opção lançamentos, tá? E aí você vai precisar colocar incluir lançamentos e você vai ter que fazer de forma manual, igual a gente mostrou ali no Status Invest, colocar o tipo de ativo, se é ação, se é um FII, se é uma BDR, colocar o código do ativo, a data de compra, a quantidade, o preço que você pagou, se você teve outros custos, tá? Tanto serve isso para compra quanto para venda. Então você vai colocar aqui as suas transações e clicar em salvar. Assim como o Status Invest, tá? Ele permite a integração com a B3. A gente já viu como faz quando a gente falou ali do Status Invest, então a gente pode conectar com a nossa B3. Lembrando, caso a gente tenha investimentos como CDB, LCIs, LCAs, a gente precisa colocar isso de forma manual aqui em lançamentos, tá? Então a gente escolhe o tipo de ativo, ó, se é renda fixa, CDB, LCI, LCA, e depois é só a gente clicar em salvar que vai estar tudo certo aqui.
A diferença do investidor 10 para o Status Invest é que ele não fornece a questão da planilha, né? No Status Invest a gente consegue colocar tudo numa planilha, que ele já envia o modelo para a gente e a gente lança ali, ele já atualiza. No site do investidor 10 a gente vai ter só duas opções, ou a opção manual ou a opção de integrar a nossa conta com a B3. Depois que a gente fizer isso, depois que a gente integrar os nossos ativos, ele vai fazer ali um resumo, assim como o Status Invest, tá? Ele vai colocar ali pra gente a alocação da nossa carteira. Nesse caso aqui tá 100% em FIIs, mas ele vai colocar ali se você tem 20, 10, 30% em renda fixa, 10% em ações. Aqui em cima ele vai mostrar o valor aplicado, ou seja, o valor que saiu do nosso bolso que a gente investiu. Ele vai mostrar o saldo bruto, e o saldo bruto ele já conta com a variação da nossa carteira. Então, se a gente tiver uma variação positiva, o saldo bruto vai estar maior do que o valor aplicado. E se a gente tiver uma variação negativa, o saldo bruto ele vai estar menor do que o valor aplicado, tá? Além disso, aqui embaixo ele mostra pra gente o valor aplicado e o ganho de capital que a gente teve. Então, a gente pode ver que o verde clarinho é o nosso ganho de capital e o verde escuro é o que saiu do nosso bolso. Então, ele mostra pra gente isso também. Se a gente descer mais um pouquinho a página, tá? Ele vai mostrar ali, preço médio, quantidade, o nosso saldo investido, a porcentagem da carteira. Nesse caso aqui, eu coloquei números aleatórios, o MXRF11. Ele mostrou pra gente que 100% da nossa carteira está no MXRF11, tá? Se a gente clicar aqui em proventos, ele também vai mostrar pra gente o nosso histórico de proventos, assim como o Status Invest. Então, a gente consegue ver qual ativo que pagou proventos para a gente, quanto que ele pagou de proventos, e a gente vai conseguir ver também a nossa evolução com o passar do tempo. Além disso, se a gente mira aqui, ele vai ter o gráfico também, tá? Gráfico aqui, de comparação de rentabilidade. Ele vai comparar a nossa rentabilidade com o CDI, com o IPCA, se a gente quiser comparar com o Ibovespa, tá? Então a gente consegue fazer essa comparação. Eu acho que a comparação aqui em relação a gráfico do Status Invest é um pouco mais visual, mas ele também fornece aqui essa opção para a gente. Se a gente descer aqui mais um pouquinho, ele mostra a nossa rentabilidade mês a mês e a posição de cada ativo, né? Nesse caso aqui, como eu falei, só tem FII cadastrado, mas ele mostra a alocação de toda a nossa carteira. Então, isso ajuda bastante para a gente ver ali se a gente está investindo muito mais em algum lugar do que a gente gostaria de estar investindo. Ele tem uma função bem legal, que é a questão da metas. Então, você pode definir uma meta de patrimônio, que é o quanto que você quer chegar, né? Eu quero ter 100 mil reais de patrimônio. Você pode colocar metas por ativo, ou seja, eu quero ter 50% da minha carteira em ações, não quero passar disso. E automaticamente ele vai mostrar ali se você está muito mais exposto a ações do que você deveria. Então, essa parte aqui de metas é bem legal para a gente ali esmiuçar melhor, porque isso ajuda muito a gente a traçar metas nos nossos investimentos, o que é algo muito importante. Essa parte aqui de análise, como a gente pode ver, para ele analisar a nossa carteira, ele é para o plano pago, a gente pode ver aqui que a gente não tem acesso a essa parte. A gente tem a questão dos lançamentos, como a gente falou, né, colocar as nossas ações. Ele tem a parte também de imposto de renda, mas que também é para o plano pago, tá? Isso aqui auxilia a gente no nosso imposto de renda, mas ele mesmo deixa aqui um aviso para a gente falando que isso é uma ferramenta de auxílio e está em fase beta, ou seja, está em fase de teste. A ferramenta não substitui a consulta a um profissional qualificado e é de responsabilidade exclusiva do usuário a conferência de todos os dados. Então não adianta você sair aqui confiando cegamente e depois tem algum valor errado, você já viu que eles se isentam de responsabilidade. Mas, como a gente pode ver, essa é uma ferramenta paga, tá? Então, a gente não tem ali na versão gratuita acesso. A integração da B3, mesmo a gente sendo plano gratuito, a gente consegue fazer. E a gente pode ver aqui o plano Pro dele. E se a gente descer aqui, a gente vai ver a opção dos planos pagos, tá? Do Investidor 10. Tem planos de R$19,90 por mês, R$39,80 por mês ou de R$59,70 por mês, tá? Então, a gente teria aqui que analisar para ver qual plano se adequa melhor a gente. E como a gente viu, tem algumas ferramentas realmente úteis que para a gente ali que usa o plano gratuito, a gente não vai conseguir ter acesso. Diferentemente do Status Invest, que o plano pago ali não faz muita diferença, a gente consegue ter acesso às ferramentas ali de forma gratuita. E o terceiro site, eu acredito que você também já ouviu falar, que é o famoso Kinvo, tá? Ele também ali ficou na modinha um período de tempo, mas agora ele deu uma caidinha, mas ele é muito conhecido. Você vai precisar entrar no site do Kinvo, criar a sua conta, e quando você criar a sua conta, você vai dar de cara aqui com essa página. Você pode ver que eu não cadastrei nada para poder mostrar melhor como funciona o Kinvo. A gente vai ter a opção aqui, na esquerda de
conexões. Então, da mesma forma que a gente tem com o Status Invest e Investidor 10, a gente consegue conectar com a nossa página do investidor da B3, que vai puxar automaticamente muitos dados de transações que a gente tem. E como a gente pode ver, o bom assim do Kinvo, né, é que a gente consegue também conectar diretamente com o nosso banco. Então, se a gente tem conta no Santander, na Nuinvest, no Bradesco, Itaú, Rico, Orma e XP, a gente vai conseguir puxar investimentos como CDB, LCA, LCI, que são investimentos que nos outros sites a gente precisaria colocar de forma manual. Então, no Kinvo, se a gente conectar ali com esses bancos, a gente já consegue puxar os nossos investimentos em CDBs, LCIs e LCAs. Então, como a gente viu, a gente pode fazer essa conexão, mas se a gente clicar aqui em carteira, a gente pode fazer isso de forma manual, tá? Adicionando aqui, a gente pode escolher se é uma ação, se é dinheiro corrente, se é uma criptomoeda, debênture, enfim, pode colocar tudo aqui. A gente coloca a instituição, ou seja, qual a corretora que está esse investimento, qual é o ativo que a gente quer colocar, vai aparecer o código aqui para gente, vai colocar a data de compra, a quantidade, cotação, e assim a gente consegue fazer o cadastro de forma manual. Depois que a gente faz o cadastro aqui, ó, e a gente fecha, a gente vai consolidar a nossa carteira e ele já vai mostrar aqui para gente o resumo da nossa carteira. Então ele mostra aqui para gente, ó, qual foi a nossa performance a cada mês. Se a gente clicar aqui, ó, ele mostra em fevereiro, janeiro, ó, ele mostra que a gente fez 272% do CDI, a gente fez 427% do CDI, em março ainda, como está começando, ainda não teve uma grande variação. Além disso, ele mostra o saldo bruto, valor aplicado, a rentabilidade desse investimento. Só que a gente vai perceber que o plano gratuito não oferece muita coisa, porque se a gente descer aqui, ó, esse recurso aqui já é um recurso pago. Se a gente vir aqui em ativos, ele vai mostrar pra gente ali a nossa carteira, né? No caso, tá 100% em FII, então ele mostra pra gente aqui, ó, que o nosso saldo total está em fundo imobiliário, então ele vai mostrar a alocação da nossa carteira. Ele vai mostrar também as instituições onde estão esse dinheiro. Então, se você tem dinheiro na XP, você tem dinheiro na Clear, você tem dinheiro no Santander, tudo que você cadastrar aqui, ele vai mostrar em qual instituição financeira está esse dinheiro. E se a gente for para as outras opções, a gente vai ver que é basicamente tudo pago, tá? A rentabilidade ele mostra pra gente, é bem visual, assim como o Status Invest. Nessa questão, eu acho que o Investidor 10 é um pouco menos visual, mas ele mostra aqui pra gente, ó, ele compara a nossa carteira com o CDI e o Ibovespa, e a gente pode ver que outros recursos aqui, ó, pagos, se a gente clicar aqui, ó, proventos, pago, ganho de capital, recurso pago, classe de ativos, recurso pago. Então, basicamente, ali, ele tem muitas funções que são pagas. Se a gente quiser relatório geral, também é função paga. Então, para a gente usar ali o Kinvo de forma gratuita, eu já vou adiantar e você pode ter percebido que não vai ser muito vantajoso. Quem quer, de fato, usar o Kinvo vai precisar pagar a assinatura desse aplicativo. E se você quiser saber quanto é, de fato, a assinatura do Kinvo, a gente pode ver aqui que o Kinvo Premium, ele custa em torno de, vamos botar aqui assinar agora, R$ 179,90 o plano anual, tá? Então, o plano anual custa R$ 179,90. Dando a minha opinião sobre o Kinvo. Eu sei que muitas pessoas gostam dele, principalmente pelo design, ele realmente tem um design mais bonito do que os outros sites ali que a gente acabou de ver, mas eu particularmente não gosto do Kinvo. Não cheguei a pagar a assinatura dele, né? Não fiz o plano premium, mas o pouco que eu vi, eu não me familiarizei, não achei muito legal. Então eu fico entre, de fato, o Investidor 10 e o Status Invest, porque eles oferecem muitas ferramentas gratuitas para a gente poder usar. Eu hoje uso planilhas para o meu controle, como vocês sabem ali, eu sou um pouco maníaca das planilhas, então eu tenho a minha própria planilha de investimentos, mas eu ainda fico com o Status Invest. Eu cheguei a testar ali um tempo o Investidor 10, mas eu ainda prefiro o Status Invest, mas isso no final das contas é uma decisão de cada pessoa vai se familiarizar melhor com um site ou outro. E você, qual desses sites ali você usa para poder monitorar os seus investimentos? Qual você acha o melhor? Deixa aí nos comentários, porque eu tenho certeza que a sua experiência vai ajudar muitas outras pessoas que ainda estão ali na dúvida de qual plataforma escolher. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Eu tenho certeza que esses vídeos eles vão continuar agregando e muito na sua jornada como investidor, porque quando a gente compartilha experiências e conhecimentos, a gente chega muito mais longe. Não deixe de deixar o famoso like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante, ele vai entender que esse conteúdo te ajudou e vai recomendar para muito mais pessoas. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu tô te esperando aqui pro próximo. Um beijo!